Essa sensação de que você carrega algo pesado demais para você sozinho. E nessa escuridão, você se pergunta se algum dia conseguirá descansar de verdade. Deus conhece o seu cansaço. Essa sensação de que a sua mente nunca se desliga, de que sempre há algo mais para resolver, algo mais para controlar. Você tentou se distrair, tentou ser forte, tentou resolver tudo por conta própria. Mas o peso continua ali. Nos próximos minutos, você vai experimentar o descanso que a sua alma tem buscado. Aquele que só vem daquele que pode sustentar o que você não consegue. Antes de começar, quero convidar você a fazer algo. Escreva nos comentários estas palavras: confio em Deus, Ele me dá paz e descanso. Que seja a sua declaração de fé hoje, um lembrete para você e para outros que estão passando pelo mesmo. Você não está sozinho nisso. Vamos começar. Número 1. Transforme a sua ansiedade em oração. Há noites em que o corpo está cansado, mas a mente não se desliga. Você se revira na cama, repassa conversas, cenários que ainda não existem, responsabilidades que pesam como se tudo dependesse de você. E, em meio a esse ruído interno, Deus não aponta o dedo nem repreende. Ele se aproxima com ternura e diz para você não carregar sozinho aquilo que nunca foi projetado para ser levado sem ajuda. A ansiedade não é um sinal de que lhe falta fé. É um sinal de que você está tentando sustentar mais do que as suas forças permitem. Muitas vezes, a ansiedade se parece muito com uma oração mal direcionada. Você passa horas falando consigo mesmo sobre os seus problemas, repetindo os mesmos pensamentos, antecipando o pior, como se pensar mais fosse lhe dar controle. Mas aquilo que você faz na sua mente, Deus o convida a fazer com ele. A ruminação é uma oração invertida. Você fala consigo em vez de falar com Deus. E a mudança não começa quando você para de pensar, mas quando decide levar esses pensamentos à presença dele. Quando a Escritura diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não o faz com dureza. Não é uma exigência impossível, é um convite amoroso. É Deus dizendo, você não precisa viver assim, não precisa apertar o peito para que tudo funcione. Você pode soltar, pode vir. Pode dizer o que lhe preocupa sem enfeites, sem palavras bonitas, sem fingir força. A oração não é o último recurso quando você já não sabe o que fazer. É o primeiro refúgio quando a mente começa a correr. Há algo profundamente libertador em dizer em voz baixa, Senhor, isso me supera. Nomear a preocupação diante de Deus quebra o ciclo do pensamento silencioso que consome você por dentro. Aquilo que você carrega em silêncio o esmaga, mas o que você leva a Deus começa a perder peso. Não porque o problema desapareça de imediato, mas porque já não está sozinho sobre os seus ombros. Agora está em mãos que sustentam o universo. A oração funciona como uma válvula de escape. A pressão interna precisa de uma saída segura. Se não a encontra, acaba explodindo no corpo, no ânimo, no descanso. Deus não é um espectador distante. Ele é esse lugar seguro onde você pode soltar a pressão sem medo de se quebrar. Você pode chorar, pode repetir a mesma coisa 100 vezes, pode chegar cansado. Ele não se cansa de ouvir você. E há uma virada poderosa que a palavra nos ensina: a gratidão. Não como negação da dor, mas como reajuste do foco. Dar graças não significa que tudo esteja bem. Significa reconhecer que nem tudo está perdido. A gratidão reinicia a mente porque a tira do modo escassez e a leva à lembrança da fidelidade de Deus. Mesmo em meio à preocupação, sempre há algo pelo qual agradecer. E esse pequeno ato abre espaço para a paz. A promessa é clara e profunda. Quando você leva os seus pedidos a Deus com oração, súplica e ações de graças, a paz de Deus, essa paz que não se explica pela lógica humana, começa a guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, como diz Filipenses 4:6-7. Não é uma paz que depende da mudança das circunstâncias,
É uma paz que depende da mudança do lugar onde a sua confiança descansa. Talvez você diga, já orei e continuo preocupado. E Deus não o julga por isso. A oração não é um evento único, é uma prática contínua. Cada vez que a mente se dispersa, você traz de volta a Deus. Cada vez que o pensamento insiste, você também insiste, mas na direção do céu. Não é magia, é treinamento do coração. Pouco a pouco, algo dentro de você começa a relaxar. Descansar em Deus não é render-se ao desespero, é render-se ao amor. É parar de lutar sozinho, deixar de pensar que tudo depende de você e aceitar que há um Pai que cuida de você até quando você não sente. Deus lhe diz hoje para soltar, para parar de pensar tanto, para descansar nele, não porque os seus problemas não importem, mas porque você importa demais para viver sem paz. Número 2. Solte tudo, não apenas uma parte. Você aprendeu a levar as suas preocupações a Deus, mas existe uma diferença imensa entre levá-las e soltá-las de verdade. Porque muitas vezes fazemos assim, oramos, sim, falamos com Deus, sim, mas ao final da oração, nos levantamos e pegamos a carga de volta, como se a tivéssemos deixado por alguns segundos no chão e depois a levantássemos novamente por costume. E é aí que Deus, com amor, confronta você suavemente. Não para culpar, mas para libertar. Porque aquilo que você não solta continua prendendo você. E o que você retém acaba retendo você também. Imagine-se carregando várias sacolas pesadas, com os dedos marcados pelo peso, o peito apertado, as costas tensas. E alguém se aproxima e lhe diz, me dê. Então você entrega 3, mas fica com uma escondida atrás das costas. Essa sacola é a que mais pesa. E essa sacola escondida costuma ser a mesma para muitos. O medo do futuro, a situação financeira, a saúde, os filhos, uma decisão, uma culpa que você não solta, um relacionamento que dói, uma dívida, uma insegurança. E hoje Deus lhe pergunta com ternura, qual é a sua sacola escondida? O que é isso que você diz que entregou, mas continua segurando com força por dentro? A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em 1 de Pedro 5:7. Repare nessa palavra, toda. Não diz uma parte, não diz o que você conseguir, não diz apenas o espiritual. Diz toda, toda ansiedade, toda preocupação, toda carga, toda categoria. As grandes e as pequenas. As que envergonham você e as que você considera razoáveis. Porque para Deus não existe uma preocupação humana demais para que Ele não queira carregar. Aquilo que tira o seu sono importa para Ele. E não apenas porque os seus problemas importam, mas porque você importa. Às vezes, a entrega parcial parece muito religiosa por fora, mas por dentro ainda é controle. É como soltar uma mala grande e ficar com a bagagem de mão. Você diz, Senhor, eu te entrego isso, mas fica com aquilo que considera minha responsabilidade. E aí se esconde uma armadilha. Muitas vezes, o orgulho se disfarça de responsabilidade. Como uma criança que insiste em carregar uma mala enorme, enquanto o pai poderia levá-la facilmente. A criança diz, eu consigo, mas na verdade está exausta, tropeçando, frustrada. E o pai diz, filho, deixe-me levar isso. Não diz porque a criança é incapaz, diz porque a ama. Deus é esse pai. E você é esse filho que já não precisa provar nada carregando aquilo que Deus quer carregar. E aqui vem uma verdade que talvez doa um pouquinho, mas que cura. Se você não solta, não descansa. Porque a mente ansiosa não descansa enquanto continua acreditando que controlar é a única forma de estar seguro. Por isso eu lhe digo com compaixão, não estou julgando você por reter. É natural querer controlar. É humano. Mas observe o custo. Aquilo que você não solta é exatamente o que não deixa você dormir. Aquilo que continua girando na sua cabeça é exatamente o que rouba a sua paz. Não porque você seja fraco,
mas porque está tentando sustentar algo que não foi feito para as suas forças. E Deus não apenas recebe a sua carga, Ele sustenta você. Isso é prometido no Salmo 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ouça essa palavra, sustentará. Não é apenas me dê e pronto. É eu sustento você quando você sente que vai cair. É eu firmo você quando as pernas tremem. É eu levanto você quando por dentro está exausto. E também diz, não permitirá que o justo seja abalado para sempre. Isso significa que a sua história não termina no chão. Não termina na ansiedade. Não termina no medo. Há restauração. Há levantar-se. Há um amanhã com paz, mesmo que hoje você esteja lutando. Talvez a sua resistência seja esta: se eu não me preocupar, ninguém vai se preocupar. E eu entendo essa frase, porque ela vem de anos carregando tudo sozinho, de sentir que, se você não controlar, tudo se desorganiza. Mas Deus lhe responde com uma frase simples e poderosa: Ele tem cuidado de vós. Não é que Deus apenas fique sabendo da sua vida. Ele cuida, Ele vela, Ele atende. Ele não é indiferente. Você pode se preocupar consigo, mas Deus se ocupa de você de uma forma muito mais profunda do que imagina. Preocupar-se não lhe dá controle, apenas tira a sua força. Confiar não tira a sua responsabilidade, devolve a paz para agir com clareza. Agora faça algo concreto, porque isso não é só emoção, é prática. Feche os olhos por um momento. Identifique essa preocupação específica que você continua carregando, aquela que não soltou de verdade. Dê um nome a ela. E agora abra as mãos, com as palmas para cima, como se estivesse soltando algo físico, e diga: Senhor, eu te entrego isso, já não é meu, é teu. Respire. E quando a sua mente quiser pegá-lo de novo, volte a abrir as mãos. Porque soltar não é um momento, é um retorno. É uma metanoia diária. Ver o que você retém, reconhecer o custo, decidir entregar e voltar a Deus toda vez que o seu coração quiser se agarrar novamente. E quando você finalmente solta, quando entrega tudo, algo lindo acontece. Jesus tem um convite especial para você. E é aí que vamos entrar agora. Número 3. O descanso que Jesus lhe oferece. Você já soltou as suas cargas nas mãos de Deus. Agora Jesus tem algo a mais para lhe oferecer. Não apenas que você solte, mas que caminhe com Ele. Porque existe um tipo de cansaço que não se cura apenas dormindo. Você sabe disso. Há dias em que você se deita e o corpo se apaga, mas a alma continua acordada. Você continua pensando, continua carregando, continua ouvindo aquela voz interna que cobra, que apressa, que lembra o que ainda falta. E em meio a esse esgotamento profundo, Jesus não lhe diz: arrume-se primeiro. Ele não diz: quando você estiver melhor, aproxime-se. Ele olha para você com compaixão e faz um convite que soa como água fresca no deserto. Imagine que você está caminhando por um caminho difícil. A estrada é longa, o chão é irregular e você carrega um peso que já não deveria estar carregando. Você anda de cabeça baixa, respirando pesado, tentando aguentar. E de repente, alguém se aproxima e começa a caminhar ao seu lado. Ele não tira o peso imediatamente, mas a presença dele muda o peso do caminho. Não porque o terreno fique fácil, mas porque você já não está sozinho. E quando você olha melhor, quando percebe quem é, entende que esse alguém é Jesus. Ele se aproxima de você como se aproximou dos discípulos que iam a caminho de Emaús. Quando eles estavam tristes, confusos, carregados por dentro, ele caminhou com eles sem esmagá-los com sermões. Primeiro, ele os acompanhou. Primeiro, ele esteve ali. Jesus diz em Mateus 11, 28 ao 29, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E essa palavra, vinde, é remédio, porque ele não diz, vinde quando tudo estiver resolvido. Não diz, vinde quando já não sentirem ansiedade. Não diz, vinde quando a fé de vocês for forte. Ele diz, vinde, do jeito que você está, com as olheiras, com a mente acelerada, com as dúvidas, com o cansaço acumulado, com essa sensação de que não aguenta mais. O convite de Jesus não é para quem está perfeito, é para quem está carregado. E veja o que ele promete: eu vos aliviarei. Não é apenas vou lhe dar um conselho, não é apenas vou lhe dar ânimo, é descanso. Mas não um descanso superficial. Ele deixa claro: descanso para as vossas almas. É isso que você precisa quando a ansiedade já o consumiu por dentro. Quando já não é só estresse, mas aquele nó no peito, aquela inquietação que não vai embora, aquela sensação de estar sempre em alerta. Jesus não vem apenas acalmar a sua agenda, ele vem acalmar o seu interior. Agora, Jesus menciona algo que confunde muita gente: o jugo. Porque jugo soa como peso. Mas aqui está o mistério do amor de Deus. O jugo de Jesus não é um peso que esmaga, é um peso compartilhado. No campo, o boi jovem era colocado junto ao experiente. O experiente carregava a maior parte do peso, enquanto o jovem aprendia a caminhar na direção certa. Assim é com Cristo. Você não caminha sozinho. Você não puxa sozinho. Ele se coloca ao seu lado e carrega aquilo que você não consegue. E por isso, o que parecia impossível se torna suportável. Além disso, nos tempos de Jesus, o jugo era feito sob medida. Não era algo genérico, era ajustado para não ferir, para não machucar o pescoço do animal. E isso lhe diz algo precioso. Jesus não impõe a você um estilo de vida que o destrói. Ele não exige como um capataz. Ele mesmo declara: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso significa gentil. Humilde significa próximo, acessível, sem dureza. Jesus não é esse Deus que olha para você com decepção por estar cansado. Jesus é o Deus que se senta ao seu lado e lhe ensina a respirar de novo. Talvez você diga: mas eu não sinto que Jesus esteja perto. E eu entendo você. Há estações em que o coração está tão cansado que não sente nada. Mas aqui vem uma verdade que sustenta você. O convite não é para sentir primeiro, é para vir primeiro. Você vem, mesmo sem sentir. Você caminha, mesmo sem perceber. Você diz: Jesus, caminho contigo hoje. E esse ato simples é fé. E com o tempo, o sentir chega, porque o coração se amolece na companhia. Então hoje, em meio ao peso do dia, faça simples. Pare por um momento, feche os olhos. Imagine-o caminhando ao seu lado. Você não precisa fazer um discurso, não precisa forçar lágrimas. Apenas reconheça: eu não estou sozinho. E diga em voz baixa: Jesus, caminho contigo hoje. E volte a respirar. Porque o descanso verdadeiro não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo. E quando Ele está, até o caminho difícil se torna um lugar onde a sua alma pode descansar. E enquanto você caminha com Jesus, há algo que talvez ainda não tenha percebido. Uma mão que sustenta você. Deixe-me mostrar. Número 4. A mão que nunca solta você. Jesus caminha ao seu lado, mas há algo a mais que quero que você veja. Uma mão que se estende em sua direção neste exato momento. Porque existe um tipo de medo que não se acalma apenas com palavras, nem mesmo com explicações. Há um medo que precisa de contato, precisa de amparo, precisa sentir que alguém mais forte está ali. E é isso que Deus faz com você. Ele não observa de longe como se a sua luta fosse um espetáculo. Ele se aproxima, ele segura a sua mão. E quando a sua mente começa a correr e o seu coração começa a tremer, ele o sustenta com uma firmeza que não depende de como você se sente. Imagine uma criança pequena atravessando uma rua com muito trânsito.
O barulho é alto, os carros passam rápido, o chão vibra e a criança fica paralisada. Os olhos se arregalam, o peito aperta, o corpo se sente pequeno diante de algo enorme. Mas então ela sente algo, uma mão firme segura a sua. O trânsito continua ali, o barulho continua ali, o perigo parece o mesmo, mas algo mudou completamente. Ela já não está sozinha. Agora há uma força guiando. Agora há uma presença protegendo. Assim é Deus com você. As suas circunstâncias nem sempre desaparecem de imediato, mas a solidão é quebrada quando Ele segura a sua mão. E a Escritura diz isso com uma ternura impressionante. Isaías 41:13 declara: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Pare um instante nessa frase. Não diz, eu vou observar de longe. Não diz, vou lhe dar uma lição para que você aprenda. Diz, te tomo. Há ação, há proximidade, há contato. Deus segura a sua mão direita, e na cultura bíblica, a mão direita era símbolo de força, de autoridade, de respaldo. É como se Deus estivesse dizendo, eu sustento você com a minha mão mais forte. Eu sustento você com aquilo que não falha. Eu sustento você com o meu poder, mas também com o meu amor. Talvez você tenha vivido como se estivesse caindo, como se tudo estivesse escapando das suas mãos. E hoje, Deus sussurra algo que você precisa ouvir com calma. Você não está caindo. Você está sendo sustentado. Você não está prestes a se quebrar. Você está sendo sustentado. Você não está sozinho no seu medo. Você está sendo sustentado. Há uma diferença entre sentir que está afundando e descobrir que existe uma mão debaixo de você, segurando quando você já não consegue se segurar. Às vezes, a mente mente para você com uma frase perigosa: ninguém me sustenta. E essa mentira fica mais forte quando você não sente nada, quando ora e parece que o céu está em silêncio, quando olha ao redor e sente que ninguém entende a sua luta. Mas a presença de Deus não depende da sua percepção. Um pai pode segurar a mão do filho mesmo quando o filho está chorando de olhos fechados. A criança talvez não veja a mão, mas a mão está ali, firme, sem soltá-la. Assim também Deus com você. Mesmo que você não sinta, Ele sustenta. Mesmo que você não perceba, Ele está ali. Mesmo que o seu peito esteja apertado, a mão dele não treme. Por isso, o não temas de Deus não é uma frase vazia. É uma declaração acompanhada de uma ação. Eu te ajudo. Deus não é espectador. Deus participa. Deus intervém. Deus se envolve no seu dia, na sua noite, na sua ansiedade, no seu futuro. E quando Ele diz, eu te ajudo, está dizendo, não apenas lhe dou consolo, também lhe dou sustento. Não apenas lhe dou paz, também lhe dou direção. Não apenas ouço você, também sustento você enquanto caminha. E há outro versículo que soa como um abraço. Salmo 73:23 diz, todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Isso é intimidade, isso é companhia constante. Sempre não significa apenas quando você está forte, significa também quando está fraco. Não só quando ora bonito, mas também quando só consegue suspirar. Não apenas quando entende, mas também quando não entende nada. Deus não vai embora quando vê você cansado. Deus permanece, e nessa permanência há descanso. Talvez você já tenha ouvido que o não temas aparece muitas vezes na Bíblia, como se Deus dissesse isso a você todos os dias. E mesmo que você não esteja contando, a mensagem é clara. Deus sabe que o medo visita o coração humano. Por isso, a sua voz volta repetidas vezes, não para exigir que você seja invulnerável, mas para lembrar que você não está desprotegido. Cada dia traz o seu próprio peso, mas cada dia também traz uma mão disponível. Agora torne isso concreto, porque a sua alma precisa de algo simples. Estenda a sua mão direita com a palma voltada para cima. Imagine a mão de Deus segurando a sua, não como uma ideia, mas como sustento.
Sinta a firmeza, sinta o calor, sinta a segurança e diga com suavidade: Senhor, sei que tu me sustentas, mesmo quando nem sempre sinto. Hoje escolho confiar na tua mão. Permaneça aí por um momento. Respire. Deixe que o seu corpo aprenda aquilo que o seu espírito está se lembrando. Você não está sozinho, e ouça isto como uma verdade que caminha com você. A mão que sustenta você não quer apenas impedir a sua queda, ela também quer guiá-lo. Mas, para seguir essa direção, há algo que você precisa soltar primeiro. E é sobre isso que vamos falar agora. Número 5. Confie além do que você entende. A mão de Deus sustenta você. Mas para seguir a sua direção, há algo que você precisa soltar. A ilusão de que pode entender tudo. Porque existe uma parte de você que é muito capaz, muito inteligente, muito acostumada a analisar, antecipar, planejar. Você já conquistou coisas pensando bem, medindo riscos, resolvendo problemas. E isso é um dom. A prudência é um presente. Mas também existe um ponto em que a prudência se transforma em prisão, quando você já não usa a mente para agir com sabedoria, mas para tentar controlar aquilo que só Deus pode sustentar. Às vezes, a sua mente não descansa, porque sente que, se não entender, então não estará segura. Então, a cabeça repete cenas, hipóteses, caminhos possíveis. É como estar dentro de um labirinto, olhando apenas o corredor à frente, tentando adivinhar onde está a saída usando somente a lógica. Você vai e volta, retorna, se frustra, se desespera porque de dentro não se vê o mapa completo. Mas Deus não está dentro do labirinto como você. Deus vê de cima, Ele vê todo o percurso, Ele vê o que vem adiante, Ele vê o que é melhor para você. Ele vê os atalhos, os bloqueios, os perigos, as portas que ainda não se abriram. E aí está a diferença. Você quer entender cada curva. Deus quer guiá-lo até a saída. Por isso, Provérbios 3, 5 ao 6, não é uma repreensão, é uma libertação. Diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja como começa: de todo o teu coração, não com um pedacinho, não com uma confiança de reserva só por precaução, não com uma fé que você só usa quando já não há opção. De todo o teu coração significa que Deus não é o plano B. Ele é o centro, Ele é a base, Ele é a confiança primária. E depois vem uma frase que pode confrontar o orgulho humano. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não está dizendo não pense. Não está dizendo seja irresponsável. Está dizendo algo mais profundo. Não coloque o peso da sua vida naquilo que a sua mente consegue compreender. Porque a sua mente é boa, mas é limitada. A sua visão é real, mas é parcial. Há coisas que não têm solução lógica imediata. Há situações em que não existem dados suficientes. Há períodos em que a vida não se deixa organizar por cálculos. E aí, a sua inteligência, se não se rende, vira tormento. A prudência saudável ajuda você a tomar boas decisões. O controle ansioso, por outro lado, exige certeza absoluta antes de confiar. E como essa certeza não chega, a mente fica presa. Prudência é planejar o que você pode. Controle ansioso é tentar controlar o que você não pode. Prudência é fazer o correto com o que você sabe hoje. Controle ansioso é viver angustiado pelo que você não sabe amanhã. E você já sentiu isso. O cansaço de querer entender tudo, de querer prever tudo, de querer garantir tudo. E ainda assim, sentir que nunca é suficiente. É aqui que a fé se torna descanso. Confiar em Deus não é parar de pensar. É reconhecer que Ele vê o que você não consegue ver. É dizer: Senhor, a minha mente chega até aqui. A minha análise chega até aqui. O meu controle chega até aqui. Mas o teu cuidado vai mais longe. Confiar não é caminhar às cegas. É caminhar com alguém que mantém os olhos abertos quando os seus não alcançam.
É colocar o seu peso sobre um Deus que não erra, mesmo quando a sua mente não entende o porquê. Pense em um GPS quando você está dirigindo. Às vezes ele pede para virar onde não faz sentido. Você olha e diz, por aqui? Mas o GPS vê algo que você não vê. Trânsito à frente, uma rua fechada, um acidente, uma rota mais segura. Você não precisa entender todos os motivos para obedecer a uma instrução que o leva ao destino. Assim também é o Senhor. Às vezes, Ele o guiará por caminhos que não são os que você imaginava. E ainda assim, Ele promete, Ele endireitará as tuas veredas. Não diz que lhe dará o caminho que você havia desenhado, mas o correto, aquele que forma você, aquele que protege você, aquele que prepara você, aquele que conduz você. E a outra parte preciosa, reconhece-o em todos os teus caminhos. Não apenas nas emergências, não só quando você já está no limite, em todos, no grande e no pequeno, em uma ligação difícil, em uma decisão profissional, em uma conversa com a sua família, no momento em que a ansiedade começa a subir. Reconhecê-lo é incluir Deus no seu processo real, não apenas no seu discurso. É dizer, Senhor, Tu estás aqui comigo também. É consultar a sua presença antes que o pânico tome conta do pensamento. Talvez a sua resistência mais honesta seja esta. Não consigo confiar às cegas. E isso é válido. Ninguém está pedindo que você desligue o cérebro. O que Deus convida você a fazer é algo mais seguro. Confiar em quem vê. Não é fé sem fundamento. É fé baseada no caráter de Deus. Na sua fidelidade, no seu amor, no seu cuidado, nessa mão que já sustentou você quando achava que ia cair. Nessa companhia de Jesus que já caminhou com você quando estava cansado. Se Ele foi fiel antes, pode ser fiel outra vez, mesmo que a sua mente ainda não entenda. Agora leve isso para a prática, porque hoje você precisa de descanso real. Identifique uma situação que você está tentando resolver mentalmente, mas que, no fundo, não está sob o seu controle. Aquela que rouba a sua paz. Aquela que faz você repetir cenários e diga com sinceridade, Senhor, eu não entendo isso, não consigo ver tudo, mas Tu vês, eu te entrego. Endireita este caminho, mesmo que eu não entenda as curvas. Respire. E quando a sua mente quiser retomar o controle, repita a mesma coisa. Você não precisa de todas as respostas para confiar. Só precisa de um Deus digno de confiança. Você aprendeu a confiar além do seu entendimento. Agora quero convidar você para algo ainda mais íntimo. Ser completamente honesto com Deus. Número 6. Derrame o seu coração sem filtros. Você aprendeu a confiar além do seu entendimento. Agora eu o convido a algo mais profundo. Ser completamente honesto com Deus. Porque existe um cansaço que não vem apenas do que acontece com você, mas do que você guarda, do que engole em silêncio, do que não diz para não preocupar ninguém, do que esconde por vergonha, do que sente e pensa, mas se obriga a fingir que está tudo bem. E Deus não quer uma versão editada de você. Deus quer o seu coração real. Não perfeito, real. Imagine um cômodo dentro de você. Um cômodo que você mantém fechado. Ali você guarda os seus medos mais recorrentes, as suas dúvidas mais incômodas, as suas raivas que não se atreve a confessar, as suas vergonhas, os seus pensamentos escuros, a sua sensação de solidão, a sua decepção, o seu cansaço. Ninguém entra ali, nem a sua família, nem os seus amigos, nem você mesmo quer olhar por muito tempo. Mas há algo que você precisa saber. Deus já está dentro desse cômodo, não para acusá-lo, mas para esperá-lo. Ele está ali com paciência, com luz, com compaixão, esperando que você entre e diga, Senhor, é isso que há aqui. O Salmo 62:8 diz, confiai nele em todo o tempo, ó povo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Derramar não é soltar gotinhas medidas, derramar é esvaziar-se, é abrir a comporta, é parar de filtrar, é deixar de enfeitar, é parar de atuar.
Porque muitas vezes chegamos a Deus com palavras corretas, mas com o coração fechado. Dizemos frases, mas não entregamos o conteúdo real. E por isso continuamos iguais. Porque não é a mesma coisa orar e derramar. Orar pode ser um hábito, derramar é vulnerabilidade. Quero lhe fazer uma pergunta, com calma, como quem não quer ferir, mas quer ajudar a curar. O que é difícil para você dizer a Deus? Que emoção você está evitando nomear? Do que você tem vergonha de admitir? Que parte da sua história dói tanto que você prefere se distrair em vez de senti-la? Quem você está tentando proteger com o seu silêncio? Que carga você está levando que já está quebrando você por dentro? Você não precisa responder a mim, mas precisa responder a Deus, porque Ele não se assusta com a sua verdade. Talvez você pense, mas Deus já sabe. Sim, Deus já conhece o que você esconde. Dizer a Ele não o informa, liberta você. O Salmo 31:7 diz com uma doçura que consola: Eu me alegrarei, porque tu viste a minha aflição e conheceste as angústias da minha alma. Conheceste. Não apenas vês de longe, conheces por dentro, conheces as angústias da sua alma. Isso significa que a sua dor não é desconhecida para Ele. A sua mente inquieta não o surpreende. A sua tristeza não o incomoda. A sua ansiedade não o decepciona. A sua fraqueza não o afasta. Deus conhece você e, ainda assim, ama você. E essa é a base da segurança. Um refúgio não é um lugar onde você finge ser forte. Um refúgio é um lugar onde você se permite ser vulnerável sem perigo. E a Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio. Então por que você continua se escondendo daquele que é o lugar mais seguro? Às vezes você se esconde porque pensa que um bom cristão não deveria se sentir assim, que não deveria duvidar, que não deveria se irritar, que não deveria estar cansado. Mas olhe para Davi. Davi, nos Salmos, gritou, chorou, reclamou, perguntou até quando? Confessou medo, confessou angústia, confessou desespero. E tudo isso ficou registrado na Bíblia. Deus não censurou a sua honestidade, Ele a preservou. Como se dissesse, isso também faz parte de um relacionamento real. A honestidade aprofunda o relacionamento, o silêncio o esfria. Não porque Deus se afaste, mas porque o seu coração se endurece para sobreviver. E quando o coração se endurece, já não recebe consolo com facilidade. Por isso hoje Deus o convida a derreter a couraça. Não para que você se torne frágil diante de todos, mas para que se torne verdadeiro diante dele. Porque somente o que vem à luz pode ser curado. Somente o que é nomeado pode ser entregue. Somente o que é derramado pode ser preenchido com paz. Talvez você diga, não sei como expressar o que sinto. E tudo bem. Você não precisa de palavras perfeitas. Deus entende gemidos. Deus entende lágrimas. Deus entende silêncios longos. Deus entende quando a única coisa que você consegue dizer é: Senhor, não aguento mais. Isso também é oração. Isso também é derramar. Na verdade, muitas vezes a oração mais pura não é a mais bonita, mas a mais honesta. Faça isso agora, sem enfeites. Em silêncio, diga a Deus algo que você nunca disse. Não precisa soar espiritual, só precisa ser verdade. Senhor, estou cansado. Senhor, tenho medo. Senhor, estou com raiva. Senhor, não entendo. Senhor, me sinto sozinho. Senhor, tenho vergonha disso. Diga a Ele. Ele já sabe, mas você precisa soltar. Porque quando você derrama o seu coração, algo começa a mudar. Você já não está lutando sozinho contra o seu interior. Agora o seu interior está sendo abraçado por Deus. Quando você derrama o seu coração, algo acontece. O consolo de Deus começa a fluir. Deixe-me mostrar como. Número 7. O consolo que acalma a tempestade mental. Você derramou o seu coração diante de Deus. Agora Ele responde com algo que a sua mente cansada precisa desesperadamente: consolo. Porque existe uma dor silenciosa que quase ninguém vê, a da mente sobrecarregada. Esse cansaço de pensar demais, esse ruído interno que não se apaga.
Essa sensação de que a sua cabeça é um cômodo onde muitas coisas soam ao mesmo tempo, como se tivessem deixado a música no volume máximo em 10 lugares diferentes. E você está ali tentando funcionar, tentando ser forte, tentando crer, mas por dentro está exausto. O Salmo 94:19 diz isso de uma maneira que abraça, porque o salmista não falava a partir da teoria. Ele conhecia essa tempestade. Diz: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações alegraram a minha alma. Pare um instante nessa frase. Multidão de pensamentos. Não alguns poucos. Não uma preocupação leve. Uma multidão. Como se fossem vozes, imagens, cenários, lembranças, medos, responsabilidades, perguntas sem resposta. Todos falando ao mesmo tempo. Se alguma vez você se sentiu assim, a Bíblia está lhe dizendo algo muito importante. Você não é o único. Você não está estranho. Você não está quebrado. Você não está falhando por sentir isso. Você está vivendo uma batalha humana que outros também viveram. E Deus não se escandaliza com isso. Sei o que é sentir que a mente não para, que quando você finalmente se deita, começa o espetáculo completo. E se der errado? E se acontecer o pior? E se eu errar? E se não for suficiente? E se ninguém me ajudar? E quanto mais você tenta desligar, mais forte isso se acende. É exaustivo. Rouba o sono, rouba a alegria, rouba a presença e às vezes faz você se sentir culpado, como se um cristão verdadeiro não deveria estar assim. Mas ouça isso com calma. Você não está louco, você não está falhando. Você está carregando algo que não foi projetado para você carregar sozinho. E aqui vem a parte preciosa. O Salmo não diz, me esforcei mais e a minha mente se acalmou. Diz, as tuas consolações alegraram a minha alma. As consolações de Deus não são passivas, não são apenas ânimo superficial, são intervenção. É Deus entrando no cômodo barulhento da sua mente e fazendo algo que você não consegue fazer apenas com força de vontade. O consolo dele é como uma mão que abaixa o volume, uma a uma, dessas fontes de ruído, até que a única coisa que resta é a sua voz, suave, clara, firme, consoladora. Há algo que quero que você imagine, porque às vezes a imaginação guiada também é uma forma de oração. Pense na sua mente como esse cômodo onde a música toca no volume máximo a partir de muitos lugares. Há uma caixa de som com o medo do futuro, outra com a lembrança de uma ferida antiga, outra com a pressão do tenho que resolver, outra com culpa, outra com não sou suficiente. E no meio de tudo isso, você tenta ouvir Deus, mas o ruído é demais. Agora imagine Deus entrando. Ele não entra correndo, não entra gritando, ele entra com autoridade tranquila. E sem precisar lutar, começa a baixar o volume. Primeiro o medo, depois a culpa, depois a urgência, depois a comparação. E à medida que o volume diminui, você começa a respirar outra vez. Isso me lembra Jesus acalmando a tempestade. Mas agora a tempestade não é o mar, é o seu interior. É essa onda de pensamentos que bate uma e outra vez. E o mesmo poder que disse ao vento, cala-te, aquieta-te, pode falar à sua mente ansiosa. Porque Jesus não tem autoridade apenas sobre o externo, ele também tem autoridade sobre o interno. E quando ele fala, nem sempre muda a circunstância de imediato, mas pode mudar você por dentro. Pode trazer ordem onde havia caos, pode trazer paz onde havia alarme, pode trazer silêncio santo onde havia ruído. E o mais forte do Salmo 94:19 é o resultado. Alegraram a minha alma. Não diz apenas me acalmei, diz alegria. E isso é importante porque Deus não chama você a sobreviver a vida inteira com o peito apertado. Deus quer devolver-lhe a alegria. Uma alegria que não depende de tudo dar certo, mas de sentir-se sustentado, acompanhado, amado. Uma alegria que aparece quando você sabe, mesmo que a minha mente acelere, não estou sozinho.
Uma alegria que nasce quando o consolo de Deus lhe lembra que a sua vida não depende do seu controle, mas do cuidado dele. Provérbios 12:25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma palavra boa o alegra. E essa palavra boa nem sempre vem de uma pessoa. Muitas vezes vem de Deus. Vem como uma frase que abraça por dentro. Vem como uma certeza suave: estou contigo. Vem como uma calma que você não consegue explicar, mas sente. Vem como um descanso que chega no meio das mesmas circunstâncias. Isso é consolo, não necessariamente mudança externa, mas intervenção interna. Talvez a sua resistência seja: a minha mente sempre foi assim. Como se você já estivesse condenado a ruminar para sempre. Mas o Deus que criou a sua mente pode acalmá-la. Você não está condenado a viver escravo dos seus pensamentos. Não se trata de magia, trata-se de presença. Trata-se de voltar uma e outra vez à fonte. Trata-se de aprender um caminho. Quando a mente aumenta o volume, você não luta sozinho. Você volta para Deus. Faça isso agora, de forma simples, em 1 minuto. Feche os olhos, respire fundo. Imagine esses pensamentos como volume alto e diga: Senhor, preciso do teu consolo. Acalma a minha mente. Respire novamente, mais devagar. Traz alegria à minha alma. A cada respiração, sinta como o volume diminui um pouco. Você não precisa forçar, apenas se apresente, apenas peça, apenas receba. Há consolo disponível para a sua mente cansada. O consolo de Deus não é momentâneo, é uma fonte constante. E há algo lindo que acontece quando você se conecta a essa fonte. Número 8. Raízes profundas em tempos de seca. Talvez hoje você sinta que está vivendo uma seca. Não apenas uma seca de circunstâncias, mas uma seca por dentro. Como se o seu ânimo estivesse ressecado, a sua paciência estivesse curta, a sua esperança tivesse ido se esgotando gota a gota. E o mais difícil da seca é que nem sempre ela aparece por fora. Às vezes você continua trabalhando, continua sorrindo, continua cumprindo, mas por dentro há um terreno seco onde antes havia vida. E nesse lugar Deus não fala com reprovação. Ele fala com promessa, ele mostra um futuro possível, ele diz que você não está destinado a murchar. Imagine 2 árvores no mesmo terreno, mesmo sol forte, mesmo ar quente, mesma terra dura. Visto de cima, tudo parece igual. O mesmo céu sem nuvens, a mesma semana pesada, o mesmo não sei o que vai acontecer. Mas, com o passar dos dias, uma começa a se curvar. Suas folhas perdem a cor. Seus galhos se tornam frágeis, ela vai se apagando. E a outra continua verde. Não porque tenha uma vida mais fácil, não porque o calor não a atinja, mas porque, embora a superfície esteja seca, por baixo as suas raízes encontraram uma corrente de água que ninguém vê. E essa é a diferença que Jeremias 17:7-8 quer plantar no seu coração. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que junto à corrente estende as suas raízes, e não verá quando vier o calor, mas a sua folha ficará verde. Que palavra tão poderosa! Bendito! Não bendito porque nunca sofre, mas bendito porque tem uma fonte. Bendito porque está conectado. Bendito porque mesmo quando o vento sacode os seus galhos, não o arranca. Porque a sua estabilidade não vem de um clima perfeito, mas de uma conexão profunda com a fonte. E observe isso com calma. A árvore junto às águas não é imune à seca. O texto não diz que não há calor, diz que o calor não a destrói. Isso muda tudo, porque muitas vezes você pensa que descansar em Deus significa não ter problemas. E quando os problemas continuam, você se pergunta se está fazendo algo errado. Mas Deus está lhe mostrando outra realidade. O descanso verdadeiro nem sempre é ausência de crise, é presença de sustento. É ter água por dentro quando por fora tudo parece seco.
É Deus sustentando você de maneiras que nem sempre você consegue ver. Raízes profundas não se formam em um dia. Elas se formam com tempo, com repetição, com pequenas decisões. A confiança não é um evento emocional, é uma prática. É o que você faz quando acorda e a sua mente quer correr. E você escolhe levá-la a Deus. É o que você faz quando um pensamento escuro aparece e você escolhe soltá-lo em oração. É o que você faz quando não entende. E mesmo assim, decide confiar. Cada vez que você escolhe isso, a sua raiz desce um pouco mais. Cada vez que você volta à presença de Deus, a sua raiz encontra água. Por isso, esta mensagem é tão cheia de esperança. Talvez hoje você esteja exatamente no momento em que as suas raízes estão crescendo mais. Porque a seca revela onde você está conectado. Quando tudo vai bem, qualquer um se sente forte. Mas quando o calor aperta, quando o futuro assusta, quando a mente não para, é aí que se vê se a sua alma tem uma corrente subterrânea. E embora pareça estranho, a crise não é prova de falta de fé. Muitas vezes é a oportunidade para que as suas raízes se tornem mais profundas. A pressão do solo duro empurra as raízes para baixo, e aquilo que agora dói, depois sustenta. A outra frase que me toca profundamente: não verá quando vier o calor. Não significa que não o perceba, significa que o calor não o define. Não significa que você não sinta nada. Significa que o calor não decide o seu destino. Você pode sentir medo e ainda assim permanecer firme. Pode ter perguntas e ainda assim continuar verde. Pode estar cansado e ainda assim continuar dando fruto, porque o fruto não depende da sua força, depende da sua conexão. E então diz algo ainda mais forte: a sua folha ficará verde, não deixará de dar fruto. É isso que Deus quer fazer com você, não apenas que você sobreviva, não apenas que aguente. Deus quer que mesmo em tempos difíceis a sua vida dê fruto, que o seu coração tenha vida, que a sua mente aprenda a descansar, que a sua casa sinta paz, que a sua fé não seja mais um peso, mas uma fonte, que você consiga olhar para o futuro sem terror, porque sabe que, aconteça o que acontecer, você tem água, você tem um Deus que sustenta. Talvez a sua resistência seja: eu confiei e continuo em crise. E Deus não responde com julgamento, Ele responde com profundidade. A crise não cancela a promessa, ela a aprofunda. A crise é o lugar onde a árvore aprende a beber de baixo, não de cima. Há estações em que Deus não muda o clima, mas muda as raízes. E quando isso acontece, você se torna estável. Não porque tudo esteja estável, mas porque você está. Hoje, quero lhe perguntar com ternura: onde estão as suas raízes? No seu controle? No seu esforço? Na aprovação dos outros? Em ter todas as respostas? Porque se as suas raízes estiverem aí, qualquer seca o quebra. Mas se as suas raízes estiverem em Deus, as tempestades podem sacudir os seus galhos, mas não o arrancam. Faça isso de forma simples agora mesmo. Feche os olhos por um instante. Visualize as suas raízes espirituais. Elas são superficiais ou estão crescendo? E diga a Deus, sem enfeites: Senhor, quero que as minhas raízes cheguem até Ti. Não importa o quão seca esteja a superfície, ensina-me a encontrar a minha água em Ti. Respire, descanse. A cada dia que você confia, ainda que com uma fé pequena, as suas raízes crescem um pouco mais. E um dia você vai perceber algo lindo. O calor chegou, mas você continuou verde. Número 9. Treina a tua mente para a paz. A paz que Deus promete não é uma emoção frágil que aparece quando tudo dá certo. É um estado interior que se cultiva. E isso é importante porque a tua mente, quando viveu muito tempo em alerta, não muda de um dia para o outro. A mente aprende caminhos, acostuma-se a voltar sempre ao mesmo lugar, ao "e se acontecer?", ao "tenho que resolver?", ao "não posso falhar". E Deus não te condena por isso. Deus te treina.
Ele te toma pela mão e te ensina a voltar, porque a paz completa não é um presente que você recebe uma vez, é um músculo que você fortalece todos os dias. Cada vez que a tua mente vai para a preocupação e você a traz de volta para Deus, você está construindo descanso real por dentro. Isaías 26:3 diz isso com uma clareza que cura. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confia. Repare na palavra, persevera. Não diz aquele cujo pensamento nunca se distrai. Não diz aquele que se mantém perfeito, firme, inabalável. Diz persevera. Ou seja, volta, insiste, retorna uma e outra vez. E aí existe uma libertação para você. Se a sua mente se distrai constantemente, isso não significa que você esteja falhando. Significa que você é humano. O sucesso não é que a mente nunca vagueie. O sucesso é que ela sempre volte. Esse retorno repetido é o treinamento. A tua mente é como um cachorrinho inquieto que foge quando escuta um barulho, um som, uma notícia, uma conversa, uma lembrança, e ele sai correndo. E você, por dentro, se desespera. De novo estou pensando a mesma coisa. De novo me perdi, de novo não consigo parar. Mas Deus te diz, não se bata por isso, não se julgue, não se trate como inimigo. Trate-se como alguém que está aprendendo. A disciplina não é impedir que o cachorrinho fuja. A disciplina é chamá-lo de volta com paciência todas as vezes. E cada vez que você retorna a sua atenção para Deus, a sua paz se fortalece. Você volta com uma oração curta, volta com uma respiração, volta com uma frase simples: Senhor, volto para ti. E quando Isaías fala de perfeita paz, ele não está falando de uma paz intermitente. Não é aquela calma que dura 5 minutos e evapora. A palavra é total, estável, profunda. E você pode pensar, isso não é para mim, eu não tenho essa disciplina mental. Mas escute, você não precisa de disciplina perfeita. Precisa começar com um retorno, depois outro, depois outro. Deus não te pede um salto gigante. Ele te pede uma repetição pequena. Um 1% santo, um hábito mínimo que, acumulado, transforma o seu interior. Pense nisso como uma academia mental. Cada pensamento de preocupação é uma oportunidade de exercício, não para lutar contra o pensamento, mas para reconhecê-lo. Aí está de novo. Depois você o solta. Não vou alimentá-lo. E volta para Deus. Senhor, aqui estás. E essa sequência repetida vai moldando a tua mente, porque a preocupação te treina no sentido contrário. Faz você repetir o mesmo ciclo até que ele se torne automático. Deus te propõe outro automatismo, o automatismo do retorno. Que a tua primeira reação não seja ruminar, mas voltar. Que o teu segundo impulso não seja controlar, mas confiar. E aqui vem algo muito bonito. A confiança é a base do foco. Isaías diz, porque em ti confia. Você volta para Deus porque confia que, ao voltar, não será rejeitado. Confia que a presença dele é refúgio. Confia que não precisa se arrumar antes para se aproximar. E essa confiança tira poder da mente acelerada. Porque grande parte da ansiedade vem de sentir que você está sozinho com o problema. Mas quando a tua mente aprende a voltar, você deixa de estar sozinho. Começa a sentir que há uma companhia constante em você. Veja o contraste que Jesus mostrou com Maria e Marta. Marta estava ansiosa, carregada, acelerada, querendo que tudo desse certo. Maria, por outro lado, sentou-se aos pés de Jesus. Isso não significa que Maria não tivesse responsabilidades. Significa que ela escolheu a boa parte, focar em Cristo. E essa escolha não acontece uma vez, é repetida, todos os dias. Cada vez que a ansiedade te chama, você decide sentar-se por dentro, decide ouvir a voz dele acima do barulho. Por isso, Isaías 30:15 também confirma: na conversão e no descanso está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Que frase tão diferente do que a tua mente ansiosa exige. A tua mente diz:
corre, resolve, pensa mais, controla, antecipa. Deus diz: descansa, repousa, fica quieto, confia. E aí está a tua força. Não no controle, mas na quietude. Não em entender tudo, mas em voltar para Ele. Hoje, leve isso de forma bem simples. Durante o próximo dia, cada vez que você perceber que a sua mente foi para a preocupação, faça o seguinte: respire, reconheça, lá vai a minha mente, e diga: Senhor, volto para ti. Não se julgue, não se castigue, apenas volte. Cada retorno é uma repetição, e cada repetição fortalece a sua paz. Com o tempo, você vai perceber algo. A tempestade não desaparece imediatamente, mas já não te arrasta. O pensamento chega, mas não manda. A ansiedade bate à porta, mas você já conhece o caminho de volta. E nesse caminho, Deus te guarda, em perfeita paz. Número 10. A paz que o mundo não entende. Existe uma paz que o mundo entende, sim. É a paz que chega quando finalmente o problema se resolve, quando o dinheiro dá, quando o médico diz, está tudo bem, quando respondem a mensagem, quando as peças se encaixam. É uma paz que depende de o chão estar firme. Mas o que acontece quando o chão treme? O que acontece quando a vida muda de repente? Essa paz se quebra, porque era uma paz emprestada pelas circunstâncias. E por isso Jesus, olhando para você com ternura e autoridade, oferece algo que não se parece com nada disso. João 14:27 diz assim: como um presente pessoal, como uma promessa que pode ser tocada. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pare nessas palavras, a minha paz. Não qualquer paz. Não uma teoria, não um conselho motivacional. É a paz de Jesus, a paz que habitava nele quando o vento gritava e as ondas batiam no barco, e ainda assim ele dormia. A paz que o sustentou quando caminhava em direção à cruz, quando foi incompreendido, rejeitado, perseguido. A paz que esteve com ele no jardim, no Getsêmani, quando a sua alma estava angustiada, e ainda assim ele se rendeu ao Pai. Essa paz não nasce do fato de tudo estar confortável. Nasce de um relacionamento vivo com Deus. Por isso não é apenas uma emoção, é uma presença. É Cristo em você, firme, estável, real. Jesus também diz: não vou-la dou como o mundo a dá. E aqui está a diferença que você precisa entender para que a sua mente ansiosa pare de exigir o impossível. A paz do mundo é condicional. Se isso acontecer, então estarei bem. A paz de Cristo é incondicional. Mesmo que isso aconteça, eu estou contigo. A paz do mundo é frágil. Depende de notícias, de pessoas, de resultados, de controle. A paz de Cristo é rocha. Permanece mesmo quando há terremoto. Imagine duas casas no meio de um tremor. O terremoto é o mesmo. O barulho é o mesmo. O susto é o mesmo. Mas uma casa cai porque o seu alicerce era areia. A outra permanece porque o seu alicerce é rocha. Não é que a segunda casa não sinta o movimento, é que ela não desmorona. Assim é a paz de Jesus. Não promete ausência de abalos, promete fundamento para você não se quebrar. E depois vem essa frase que soa como mandamento, mas é um mandamento cheio de amor. Como quando um pai fala com o filho para salvá-lo: não se turbe o vosso coração. Jesus não diz isso para te julgar. Ele diz porque sabe o que a perturbação faz dentro de você. Sabe como rouba o seu sono, como acelera o seu peito, como te prende na ruminação. E quando Jesus fala, não está dando uma sugestão vazia. As palavras dele trazem poder. É como se ele entrasse no quarto da sua mente, onde tudo está ligado ao mesmo tempo, e com a sua voz desligasse o ruído que te atormenta. Não porque você de repente ficou forte, mas porque a paz dele é uma autoridade que se instala no seu interior. Depois ele acrescenta: nem se atemorize, porque a ansiedade e o medo são irmãos. Às vezes você chama de preocupação, ser responsável, pensar demais. Mas por baixo muitas vezes há medo.
Medo de perder, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinho, medo do futuro. E Jesus não te olha com decepção, ele te olha com compaixão e te diz: a minha paz é antídoto. Não apenas para te acalmar por um momento, mas para mudar a raiz desse medo. O mundo tenta tirar o medo aumentando o controle. Jesus tira o medo aumentando a confiança. O mundo diz: garanta-se. Jesus diz: permaneça em mim. Talvez você tenha buscado paz onde qualquer pessoa buscaria. Em conquistas, em estabilidade financeira, em relacionamentos, em ter tudo sob controle, em explicações claras. E não há nada de errado em desejar estabilidade. O que te cansa é transformar essa estabilidade no seu Deus. Porque quando a estabilidade se torna o seu Deus, o seu coração nunca descansa, sempre exige mais garantias. E Jesus vem para te libertar dessa escravidão. Ele não te convida a deixar de ser prudente. Ele te convida a deixar de viver como se a sua prudência fosse o seu salvador. Ele te diz: eu te dou a minha paz. Não se compra, não se negocia, não se merece. Recebe-se. E aqui está a parte do pacto. Essa paz não é uma energia solta no ar, é um presente dentro de um relacionamento. Jesus a deixa, a dá, a entrega aos seus. É como se estivesse dizendo: eu me comprometo com você. A minha paz vem com a minha presença. A minha paz vem com o meu cuidado. A minha paz vem com a minha fidelidade. Por isso ela é real, porque vem de alguém real. Cristo viveu essa paz em carne e osso e agora a compartilha com você como herança. Quando ele diz: deixo-vos, é linguagem de testamento, de legado. Como se dissesse: isso é seu agora, não caminhe como órfão. E a sua resposta não é apenas dizer amém com a boca. A sua resposta é receber ativamente, é permitir que essa palavra entre, é soltar a ideia de que você precisa entender tudo antes de descansar. É escolher crer que, mesmo que por fora tudo trema, por dentro pode haver rocha. Faça isso agora de forma simples. Coloque a sua mão sobre o seu coração, sinta a sua respiração, sinta o seu corpo aqui, presente, e ouça Jesus falando diretamente com você. Não como a uma multidão, mas a você. A minha paz te deixo, a minha paz te dou. Não se turbe o teu coração, não tenhas medo. Não repita como uma frase bonita, receba como pacto, respire e diga: Senhor, deixo a paz falsa que depende de tudo. Recebo a tua paz, a que permanece quando tudo treme. Porque é isso que está acontecendo no seu processo. Você não está apenas aprendendo a acalmar pensamentos. Você está recebendo uma identidade nova, uma vida ancorada, um coração sustentado. E quando vier o dia difícil, quando a mente quiser correr outra vez, você poderá lembrar: a minha paz não vem de tudo estar bem. A minha paz vem de Cristo, e Cristo não muda. Número 11. O Espírito que te consola por dentro. Quero que você escute isso com calma, como se Deus sussurrasse por dentro de você. Você não está sozinho na sua mente. Você não está lutando contra os seus pensamentos em um quarto vazio. Existe uma presença que vive em você, que não veio te olhar sofrer de longe, mas habitar o seu interior e te sustentar de dentro para fora. Quando Jesus prometeu o Consolador, não estava falando de uma ideia bonita. Estava falando do Espírito Santo, aquele que se coloca ao seu lado, aquele que te acompanha na parte mais silenciosa da sua vida. Essa parte em que ninguém vê o que você carrega, mas você sente a cada hora. Vamos deixar que uma palavra da Escritura se assente no seu coração, não como informação, mas como remédio. Romanos 15:13 diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja como isso é delicado e poderoso. Não diz: esforce-se para produzir alegria. Não diz: aprenda a fabricar paz com a sua mente. Diz: o Deus da esperança vos encha. Deus enche você. Deus age. Deus faz algo dentro de você. E isso muda tudo.
Porque o seu descanso não depende da sua capacidade de se controlar, mas da capacidade dele de te sustentar. E depois vem essa frase: no crer. Como se o Senhor te dissesse: não preciso que você sinta tudo perfeito, preciso que confie, ainda que seja com uma fé bem pequenininha. A fé aqui é o canal, é abrir a mão em vez de fechá-la, é dizer: Senhor, eu não consigo gerar paz por mim mesmo, mas creio que tu podes me encher. Quando a sua mente está saturada, você acha que precisa de respostas, mas muitas vezes o que você precisa não é uma resposta, é um enchimento, uma presença, uma calma que não se explica pela lógica, mas se reconhece com a alma, pelo poder do Espírito Santo. Isso é chave para a sua mente ansiosa, porque a sua mente se cansa tentando alcançar, por esforço, aquilo que só se recebe por graça. Há batalhas que não se vencem pensando mais, mas rendendo-se mais. O poder do Espírito não é um impulso emocional momentâneo. É uma força suave, constante, íntima, que vai reorganizando você por dentro. Como um rio que não faz barulho, mas com o tempo muda a paisagem. Você vê isso na palavra. Não é o seu poder, é o dele. Não é a sua capacidade, é a obra dele. E isso tira um peso do seu peito. Talvez você sinta que a sua mente é um lugar solitário, que por fora você sorri, trabalha, cumpre, mas por dentro existe um ruído que ninguém conhece. E talvez você já tenha pensado: se as pessoas soubessem o que acontece aqui, ficariam assustadas. Mas o Espírito Santo não se assusta. Ele entende. Ele conhece aquilo que você não sabe nem nomear. E mais do que entender, ele acompanha. Por isso é chamado de Consolador, aquele que está ao seu lado. Não aquele que grita de longe, não aquele que exige de cima, aquele que se senta com você no chão quando você já não aguenta mais e te lembra, com uma paz silenciosa, que você continua sendo amado. E se você disser: eu não sinto o Espírito Santo, quero falar com muita ternura. A presença dele é promessa, não sensação. Há dias em que o céu parece silencioso, mas isso não significa que Deus foi embora. Às vezes, o amor se mostra não em emoções intensas, mas em um sustento fiel. Sofonias 3,17 descreve isso de uma forma linda. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por amor. Você percebe? Ele não está apenas com você, ele está no meio de você. E às vezes ele se cala por amor. Não porque te ignore, mas porque te cobre com uma calma que não precisa de discurso. Pense nisso. Quando a ansiedade sobe, você tende a buscar longe, busca um sinal, uma garantia, um controle externo. Mas o Consolador já está em casa, ele está dentro. E quando você volta para Deus, quando volta ao nome de Jesus, o Espírito começa a organizar o seu interior como quem abaixa o volume de muitas vozes. Primeiro abaixa a voz da culpa, depois a do medo, depois a da urgência, depois a do eu tenho que dar conta, até que começa a se ouvir uma voz diferente, mais suave, mais firme. Estou contigo, respira, solta, eu sustento. E aqui vem algo muito prático, porque você me pediu ferramentas que possa usar hoje. Quando perceber que a sua mente está acelerando, não discuta com cada pensamento, não brigue com cada cenário. Faça algo mais simples e mais profundo. Volte para dentro com Deus. Respire devagar e diga ao Espírito Santo com palavras simples: Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui. Enche-me do teu gozo, enche-me da tua paz, dá-me esperança. Não precisa soar bonito, precisa ser verdadeiro. E depois fique alguns segundos em silêncio, sem se cobrar sentir algo, como quem se senta ao lado de uma fonte e deixa a água fazer o seu trabalho. Porque esta é a promessa para você. Você não está condenado a viver com a mente em tempestade. Você não está destinado a sobreviver com o coração apertado. Existe uma esperança que pode abundar em você, não pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo. E quando essa esperança cresce, algo muda.
Você já não pensa, eu tenho que resolver tudo sozinho, mas Deus me sustenta por dentro. E essa mudança, ainda que pareça pequena, é o começo do descanso real que Deus quer te dar. Número 12. Misericórdias novas, a cada manhã. Às vezes, a pessoa se deita com a mente toda em nós e se levanta com o mesmo nó, como se a noite não tivesse sido suficiente para descansar. Você acorda, abre os olhos e a primeira coisa que chega não é a paz, mas a lista de pendências, lembranças, culpa, preocupação, perguntas. E talvez você pense, já não quero mais um dia igual. Mas escute isso com ternura. O fato de você ainda estar aqui não é acaso. Lamentações 3, 22 e 23 diz isso com uma verdade que abraça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Há algo nessa frase que te resgata do peso de ontem. Não diz, você sobreviveu por causa do seu caráter. Diz, por causa da sua misericórdia. Você não está de pé apenas porque foi forte. Você está de pé porque Deus foi fiel. Talvez ontem tenha sido difícil. Talvez você tenha falhado. Talvez tenha se cansado de crer. Talvez tenha se sentido esmagado por pensamentos que não te deixavam respirar. E além disso, talvez você tenha se culpado por se sentir assim, como se um bom cristão não pudesse ter dias escuros. Mas a palavra não te humilha, ela te levanta. Ela te lembra que a misericórdia não acabou com você. Você não foi consumido, não se quebrou por completo, não ficou sem saída, porque Deus sustentou aquilo que você já não conseguia sustentar. Isso é misericórdia. Não o que você merece, mas o que você recebe. Não o que você conquista, mas o que te alcança. E então diz, renovam-se cada manhã. Não recicladas, não sobras, não vamos ver se hoje ainda tem algo. Não, novas, frescas, como se o céu tivesse um amanhecer pessoal para você. Porque Deus não te trata como um arquivo antigo. Deus não olha para você e diz, de novo você com a mesma coisa. Deus abre o dia e te diz, estou aqui, outra vez comigo, vamos começar de novo. E isso é exatamente o que a sua mente ansiosa precisa. Não a pressão de, você tem que consertar a sua vida agora, mas a graça de, apenas caminhe comigo hoje. Há uma razão pela qual Deus quase nunca te dá forças para toda a vida de uma vez só. Porque, se Ele te desse o peso de todo o futuro, o seu coração se quebraria. Ele te dá o que você precisa para hoje, e amanhã haverá mais. Assim como o maná no deserto caía a cada manhã, suficiente para aquele dia. Eles não podiam guardá-lo para acumular segurança, porque Deus estava ensinando uma confiança diária. Como quem diz, não viva de reservas, viva de relacionamento. E assim também é com a sua paz. Você quer acumular controle para se sentir seguro, mas Deus te oferece algo mais profundo. Dependência amorosa, dia após dia. E aqui entra o coração do pastor. Salmo 23, 1 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não significa que nunca haverá dificuldades. Significa que, mesmo na dificuldade, Ele não te abandona. Um pastor não apenas dá instruções de longe, ele caminha à frente, cuida, guia, protege, busca a ovelha quando ela se perde. E o Salmo 23:3 conclui com algo que o seu interior precisa ouvir. Refrigera a minha alma. Há dias em que o seu problema não é falta de informação, é desgaste da alma. Você está cansado por dentro, e o pastor não apenas provê pão, ele restaura o coração. Não apenas te dá recursos, ele devolve o fôlego. Talvez você diga, mas cada dia parece igualmente difícil. E eu te entendo. Às vezes os problemas parecem se repetir. O mesmo ambiente, a mesma pressão, a mesma incerteza. Mas as misericórdias de Deus podem ser novas, mesmo que o cenário seja o mesmo. Porque a novidade nem sempre está na circunstância, está na força interior. Há manhãs em que Deus não muda o que está fora, mas muda algo dentro de você. Te dá paciência,
te dá clareza, te dá ânimo, te dá domínio próprio, te dá uma quietude que você não tinha ontem, e essa quietude já é um milagre. E quero que você leve isso para algo simples, porque você não está para discursos longos quando está cansado. Amanhã, antes de se levantar da cama, antes de olhar o celular, antes de abrir a porta para o barulho do mundo, fique alguns segundos e diga em voz baixa, como quem recebe um presente: Senhor, obrigado por este novo dia. Obrigado por misericórdias frescas. Dá-me o que eu preciso para hoje. Não peço para amanhã, apenas para hoje. E respire. Não se cobre sentir algo espetacular. Apenas reconheça que há um Pai que já chegou primeiro à sua manhã. Porque quando a sua mente se acelera, você tende a querer correr mais rápido. Mas Deus te convida para outra direção. Descanso, confiar, viver um dia de cada vez. Hoje tem a sua própria graça. Hoje tem a sua própria provisão. Hoje tem a sua própria misericórdia. E se Deus foi fiel ao te dar este amanhecer, também será fiel quando chegar o próximo. Grande é a sua fidelidade. E é nessa fidelidade que a sua mente, enfim, pode descansar. Número 13. Viva hoje. Confie o amanhã. Existe uma armadilha silenciosa que a ansiedade usa contra você. Ela faz você viver em um dia que ainda não chegou. Seu corpo está aqui, mas a sua mente já foi para o amanhã. Já está resolvendo conversas que ainda não aconteceram, pagando contas que nem venceram, chorando perdas que ainda não existem. E assim, sem perceber, você carrega um peso que ainda não é real. Por isso Jesus, com uma ternura firme, disse claramente em Mateus 6,34: Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não é uma repreensão, é uma libertação. É Cristo dizendo a você: solte as pedras imaginárias, respire, volte para casa, volte para o hoje. Porque se preocupar com o amanhã é roubar a paz do presente. É como se Deus te desse uma porção de graça para este dia e você a gastasse tentando sobreviver a 3 dias adiantados. E depois diz: não é suficiente. Claro que não é suficiente se você está tentando viver a terça-feira com a força da segunda-feira. Jesus não nega a realidade dos problemas. Por isso ele diz que o amanhã trará as suas próprias preocupações. O ponto não é negar que os desafios virão. O ponto é que quando vierem, virão com a graça correspondente. Deus não erra nas porções. Ele não te exige carregar o futuro hoje. Ele te dá luz para o passo que você está dando, não para toda a escada. Imagine isso com calma. Você está carregando uma mochila. Cada preocupação com o futuro é uma pedra que você coloca ali. E se eu ficar doente? E se não for suficiente? E se ele for embora? E se eu fracassar? E se eu ficar sozinho? E de repente, você não entende por que o seu coração bate rápido, porque é difícil dormir, porque é difícil aproveitar uma refeição, uma conversa, um momento simples. É porque você está caminhando com uma mochila que você mesmo encheu com pedras do amanhã. Mas o amanhã ainda não chegou. Você está carregando pedras imaginárias e hoje Deus te diz: solte-as, não porque você seja irresponsável, mas porque você quer viver pela fé e não pelo tormento. E aqui vem o lado prático, aquilo que realmente muda o seu dia. Quando você perceber que a sua mente está indo para o futuro, faça uma pergunta simples: isso é de hoje ou de amanhã? Se for de hoje, então você encara de frente, organiza, faz o que pode e o resto entrega. Mas se for de amanhã, então não mastigue isso como se tivesse que resolver agora. Diga à sua alma: isso não se resolve hoje. E diga a Deus: Senhor, eu te entrego isso. Tu já estás lá. Dá-me graça apenas para hoje. Esse filtro devolve a vida, devolve o presente, devolve o fôlego. Porque sim, você pode planejar. Deus não te pede para ignorar o futuro. Planejar com sabedoria não é o mesmo que se preocupar com ansiedade.
Planejar é sentar com calma, tomar decisões, organizar o necessário e descansar. Preocupar-se é repetir mentalmente a mesma coisa sem chegar a lugar nenhum, apenas se esgotando por dentro. Um constrói, o outro destrói. A diferença está no espírito com que você faz. Você pode se preparar sem se angustiar. Pode ser responsável sem viver prisioneiro do medo. E existe uma verdade que corta a ansiedade antecipatória pela raiz. Deus já está no seu amanhã. Você chega depois. Deuteronômio 31:8 diz isso como uma promessa que sustenta. O Senhor vai adiante de ti, Ele estará contigo, não te deixará nem te abandonará. Percebe? Não diz, Deus irá quando você criar coragem. Diz, vai adiante. Isso significa que o dia que te preocupa, Deus já ouviu. A situação que te assusta, Deus já está lá. A conversa que te inquieta, Deus já está presente. E se Deus vai adiante, então você não está caminhando sozinho para o desconhecido. Está caminhando para um lugar onde já existe graça te esperando. Talvez você me diga, mas o futuro parece incerto. Claro, e a mente humana odeia a incerteza porque quer controle, quer garantias, quer provas, quer contratos assinados com a vida. Mas a fé não é controle disfarçado. A fé é descanso no caráter de Deus. E quando Jesus diz, basta a cada dia o seu próprio mal, Ele está te ensinando uma habilidade espiritual. Não acrescentar sofrimento extra à sua jornada. Hoje já é suficiente. Não acrescente a dor de amanhã. Hoje tem suas decisões. Não acrescente o medo de depois de amanhã. Hoje tem a sua cruz. Não levante mais duas. E deixe-me te fazer uma pergunta que não acusa, apenas desperta. Quantas das suas preocupações de um ano atrás realmente aconteceram como você temia? Muitas vezes, aquilo que mais nos assustava nunca chegou. E o que chegou, chegou de outra forma. E mesmo assim, aqui você está. Isso também é evidência da fidelidade de Deus. Eu não te prometo que não haverá provas, mas te digo isso com certeza bíblica. Não haverá um único dia da sua vida em que Deus não tenha graça para você. Haverá graça para aquele dia, haverá força para aquele dia, haverá consolo para aquele dia, haverá direção para aquele dia. Então hoje, apenas hoje, solte o amanhã. Devolva as pedras ao futuro. Viva este dia. Faça o que lhe cabe fazer em paz. E aquilo que você não consegue sustentar, entregue, porque a sua única tarefa real é viver este dia com Deus. E amanhã será amanhã. E Deus já estará lá, esperando por você. Número 14. Seu refúgio permanente. Existe uma diferença enorme entre correr para Deus e viver em Deus. Correr para Deus é o que você faz quando já não aguenta mais, quando o peito aperta, quando o medo sobe, quando a mente acelera. E sim, Deus te recebe até assim, em emergência, com lágrimas, com urgência. Mas existe algo mais profundo que Ele quer para você. Não ser um hotel de passagem, mas o seu lar. Não ser o lugar para onde você entra só quando há tempestade, mas o refúgio permanente onde você habita, onde respira, onde descansa, onde volta tantas vezes que já não precisa voltar, porque nunca saiu de verdade. O Salmo 91, diz isso com uma palavra que muda tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar não é visitar. Habitar é viver. Habitar é tornar a presença de Deus uma rotina. É acordar e dizer, aqui estou, Senhor. É caminhar o dia com essa consciência, não estou sozinho. É chegar à noite e descansar outra vez. Continuo sob a tua sombra. E o mais bonito é isto. O Salmo não promete que não haverá tempestades. A tempestade vem do mesmo jeito. Mas quem habita não precisa correr desesperado quando começa a chover, porque já está dentro. Imagine uma casa sólida em um lugar onde as tempestades são frequentes. Há pessoas que passam por ali e só entram quando troveja. Se abrigam, se secam
esperam, e quando o sol aparece, vão embora de novo. E cada vez que o vento volta, precisam correr outra vez, com ansiedade, com pressa, com o coração agitado. Mas há outras pessoas que vivem nessa casa. Elas não correm quando a tempestade chega, porque já estão no lugar seguro. Ouvem os trovões? Sim. Sabem que há vento? Sim. Mas a alma não entra em pânico, porque a vida delas já está construída debaixo de um teto. Isso é o que Deus quer te dar. Uma vida sob o seu abrigo, não uma fé de emergência. No esconderijo do Altíssimo. Que expressão poderosa! Altíssimo significa que não há nada acima dele. Não existe crise mais alta. Não existe ameaça maior. Não existe notícia que o surpreenda. E esse Altíssimo tem abrigo, tem cobertura, tem um lugar preparado para você. Não um canto frio, não um espaço emprestado, um abrigo. E debaixo desse abrigo, diz o Salmo, habitará. Habitar também é permanência, é estabilidade, é descanso, é dizer, este é o meu lugar. E depois o salmista faz algo fundamental, porque habitar não é só sentir, também é declarar. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confiarei. Veja isso, direi. Não diz talvez direi, não diz quando der, diz direi. Habitar inclui falar com a sua mente quando ela quer ir para o medo. Habitar inclui lembrar a si mesmo quem Deus é para você, porque muitas vezes o coração se perturba não por falta de fé, mas por falta de repetição. A mente precisa ouvir a verdade outra vez, e você a entrega com a sua boca. Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio, em Ti confio. Talvez você tenha feito o contrário, tenha falado mais com a preocupação do que com Deus, tenha repetido mais os cenários negativos do que as declarações de fé. Tenha ensaiado mais a tragédia do que a confiança, e eu não te culpo. A mente ansiosa é insistente, mas hoje, com amor, Deus te mostra um caminho mais seguro. Mude o lugar onde você habita por dentro, porque mesmo estando na sua cama, no seu trabalho, no trânsito, em uma sala cheia de gente, por dentro você pode habitar em Deus, pode viver sob a sua sombra, pode estar coberto. A sombra do Onipotente. A sombra não é escuridão, a sombra é alívio. A sombra é proteção contra o calor. A sombra é descanso quando o sol queima. E existe um tipo de calor que queima mais do que o sol. O calor da pressão, do eu tenho que dar conta, do se eu não fizer, ninguém fará, do não posso falhar, do não posso parar. Isso cansa, isso resseca, isso desgasta a fé. Mas a presença do Onipotente é sombra para a sua alma. É o lugar onde o seu coração para de lutar para controlar e começa a descansar em ser sustentado. E se você me disser, eu não sei como habitar, tudo bem, ninguém nasce sabendo. Habitar é uma prática simples, repetida, humilde. Comece o dia com Ele, nem que seja uma frase. Senhor, hoje habito em Ti. No meio da manhã, quando a mente acelerar, volte. Eu já estou no refúgio. Ao meio-dia, quando se sentir sobrecarregado, entregue uma preocupação concreta. Toma isso, Deus. À tarde, agradeça por algo pequeno. Obrigado por me sustentar. À noite, desligue a luta. Descanso sob a tua sombra. Isso é uma regra de vida, um ritmo de graça. Não acrescenta peso, tira peso. Porque Deus não quer te conhecer apenas no dia da angústia. Naum 1:7 diz isso com uma ternura firme. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ele te conhece, não apenas te observa, ele conhece a sua mente quando acelera, conhece os seus silêncios, conhece os seus medos, conhece os seus cansaços, e mesmo assim te oferece fortaleza. Mas essa fortaleza se torna mais real quando você deixa de visitá-lo e começa a habitar. Nesta semana, experimente algo simples. Antes de se levantar, diga: Senhor, hoje eu habito em Ti. Não apenas te visito, vivo sob a Tua sombra.
E quando a pressão vier, repita: eu já estou no refúgio, não preciso correr para lugar nenhum. A tempestade pode vir, sim, mas você já está dentro. E nesse lugar, finalmente, a sua mente aprende a descansar. Número 15. Quando você não aguenta mais, ele aguenta. Há um ponto no caminho em que já não te resta força para fingir, em que a mente já não consegue continuar sustentando cenários, planos, controles, explicações, em que o coração diz em voz baixa, quase com vergonha: não aguento mais. E ouça isso com ternura, porque aqui está a verdade mais profunda de toda esta mensagem. Esse lugar não é a sua derrota. Esse lugar é o limiar, é a porta. É o momento exato em que você termina e Deus começa. Porque enquanto você ainda acredita que consegue sozinho, mesmo estando esgotado, continua cerrando os punhos por dentro. Continua nadando contra a corrente, tentando se manter à tona com a sua própria força. E isso cansa o corpo, mas também cansa a alma. Mas quando finalmente você relaxa, quando deixa de lutar, descobre algo que esteve ali o tempo todo. Há braços debaixo de você, braços que sustentam, braços que não se cansam, braços que não te soltam. E então você entende a paradoxa do reino. Render-se não é perder. Render-se a Deus é ganhar, é descansar, é voltar a respirar, é soltar o peso que você nunca deveria ter carregado. Paulo conheceu esse lugar. Ele não falava de fé a partir do conforto, falava a partir da pressão, do conflito interior, daquele espinho que pediu para que fosse tirado. E a resposta de Deus não foi uma explicação longa, nem um discurso complexo. Foi uma frase que sustenta uma vida inteira. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Veja a ternura de Deus aqui. Ele não te diz, esforce-se mais. Não te diz, você deveria conseguir. Ele te diz, o que eu te dou é suficiente. A minha graça é suficiente, completa, não falta nada. Não depende da sua energia, não depende do seu ânimo, não depende dos seus resultados, depende de mim. E então vem algo que quebra os seus esquemas. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não diz, o meu poder se aperfeiçoa quando você está forte. Não diz, quando você já aprendeu. Diz, na fraqueza. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. É o espaço onde Ele se mostra com mais clareza. Porque quando você é forte, pode confundir a vitória com a sua capacidade. Mas quando está fraco, só resta uma explicação. Deus te sustentou. Deus te levantou. Deus te deu paz. Deus te deu força para hoje. Talvez você esteja aí agora mesmo. Fez tudo o que podia. Orou, tentou, se esforçou, levantou-se, caiu, levantou-se de novo. E mesmo assim, sente que tudo continua pesado, que o problema ainda está ali, que a porta não se abre, que o coração se agita, e pode vir uma voz que te acusa: se você tivesse mais fé, não estaria assim. Mas essa voz não é do seu pai. O seu pai não te humilha quando você está fraco. O seu pai te abraça e te diz: venha, é aqui que eu faço a minha obra. Porque há outro tipo de fé que não nasce quando tudo vai bem. Ela nasce quando não há sinais, quando a figueira não floresce, quando a videira não dá fruto, quando o exterior não tem motivos para sorrir. E então surge Abacuque com uma declaração que é pura liberdade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Isso não é negação, isso não é maquiagem espiritual, isso é fé madura, fé que não precisa de evidência para confiar, fé que escolhe Deus como a sua alegria, não como o seu último recurso. Veja a força desse todavia. Todavia significa, com tudo o que eu não entendo, com tudo o que não mudou, com tudo o que me dói, com tudo o que me assusta, com tudo o que não chegou, com tudo o que eu perdi. Todavia, eu me alegrarei no Senhor.
Não porque a dor seja pequena, mas porque Deus é grande. Não porque a noite não exista, mas porque Deus continua sendo luz. Não porque você já tenha o resultado, mas porque você já tem o Salvador. E aqui está o ponto de virada que o seu coração precisa hoje. Não consigo, não é o fim. Não consigo, é o começo de Deus consegue. Quando você chega ao fim de si mesmo, chega ao começo dele. Aí começa o descanso verdadeiro. Aí começa a paz que não depende das circunstâncias. Aí começa a liberdade de soltar o controle. Porque você não foi criado para viver se sustentando a si mesmo. Você foi criado para ser sustentado. Faça isso agora de forma simples, como um gesto de rendição vitoriosa. Imagine as suas mãos abertas, palmas para cima, como quem deixa cair uma carga. E diga, com honestidade: Senhor, aqui estou. Não aguento mais por minha própria conta. Eu me rendo, mas não me rendo à desesperança. Eu me rendo a Ti. A Tua graça me basta. Respire. Deixe essa frase se assentar. A Tua graça me basta. E ainda que a sua mente queira correr para 1000 pensamentos, volte a esta verdade. O poder de Cristo repousa sobre aquele que se rende. E se hoje você não vê resultados, se hoje tudo parece igualmente difícil, ouça isto. A paz de Deus nem sempre muda o cenário de imediato, mas muda o que acontece dentro de você. Muda a forma como você atravessa. Muda como você respira. Muda como você pensa. Muda como você descansa. E isso também é um milagre, porque há uma vitória que o mundo não entende. A vitória de um coração que, mesmo na fraqueza, se deixa sustentar. E nesse sustento, finalmente, descansa. Você percorreu um longo caminho nesta mensagem. Aprendeu a transformar a sua ansiedade em oração, a soltar os fardos que não lhe pertencem e a descansar naquele que pode sustentar o que você não consegue. Algo se moveu no seu espírito, e embora este vídeo termine, o que Deus semeou em você está apenas começando. Quero que você se lembre de 3 verdades que mudam tudo. Primeira, a sua ansiedade pode se transformar em oração. Você não precisa carregar sozinho. Segunda, a paz de Deus não depende de que as suas circunstâncias mudem. Ela vem de estar conectado a Ele. Terceira, a sua fraqueza não é um obstáculo. É exatamente onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você chega ao fim de si mesmo, chega ao começo dele. Esta noite, antes de dormir, quero que você faça algo simples. Coloque as mãos com as palmas para cima. Diga uma preocupação específica e fale em voz alta. Senhor, eu te entrego isso. Depois acrescente algo pelo qual você seja grato, qualquer coisa, e termine dizendo: a tua graça me basta. É tudo. 1 minuto. Faça isso esta noite, amanhã e depois de amanhã. Esse pequeno ato de fé pode mudar a forma como você acorda todos os dias. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a escrever nos comentários: estou mais perto de Deus. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem no momento certo muda tudo. Obrigado por estar aqui. Você não precisa dar conta de tudo, não precisa entender tudo, não precisa controlar tudo. Só precisa confiar naquele que pode. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente, hoje e sempre. Até breve.